crianças, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem com suas famílias. Ok, agora nesse momento a gente vai dar início ao nosso terceiro capítulo, que está na página a partir da página 282 do nosso livro de história, 282, tá? Nesse início de capítulo, nós vamos falar sobre o início da colonização. Como é que se deu o início da colonização no nosso país, no nosso Brasil. Na página 282 a 283, vocês abram o livro, e aí vocês vão ter essa extensão a respeito dessa litografia que está aí, tá? Mas antes nós vamos saber um pouquinho a respeito. A colonização do território brasileiro pelos portugueses, a partir dos meados do século XVI, explorou diferentes atividades econômicas, como a extração de recursos naturais e a produção de açúcar. Tá. A partir dessa exploração, a partir em que incideu a exploração desses recursos naturais, como também a produção de açúcar, houve uma expansão, houve um grande momento em que se fez importante, que foi o crescimento ainda mais da nossa população, e aí começou também a questão da produção, não é? Essas atividades usaram bastante as mãos de obras indígenas e africanas. Bem no começo da nossa colonização, deu-se o início da utilização da mão de obra indígena, por início deu-se a de obra indígena. Só depois de um tempo foi que veio a utilização da mão de obra africana. Nessa litografia, a 282 a 283, duas extensões dessas páginas, né? E aí a gente pode ter uma ideia de mais ou menos como era, como que se deu. Na 282, a gente tem aí a mão de obra escrava, né, no qual eles estão produzindo, estão extraindo aí a cana-de-açúcar. E aí tem a outra parte escrava, que está cuidando dos animais, que estão carregando também essa parte da cana-de-açúcar. E aí os seus senhores, logo assim, na imagem da página 283, nós temos os senhores que estão coordenando, estão orientando em como usar, de que maneira fazer a utilização. Logo abaixo nós temos também o capataz, que é o responsável por cuidar dessas pessoas, né? Cuidar no sentido de ver como é que estava a produção e, de certa forma, também de exigir de maneira bem desumana como que eles iriam trabalhar, não é? Porque caso eles não fizessem de maneira que eles agradassem, eles praticavam e colocavam coisas super desagradáveis a esses escravos, como eles batiam neles, não é? Eles colocavam eles de castigo, tanto os africanos, como também o povo indígena, não é? Tá. Vamos para 284, na página 284, que nós vamos conhecer o início da exploração, com a utilização da mão de obra indígena, tá? Após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar economicamente o território do Novo Mundo. Era assim, Novo Mundo, essa expressão, que era utilizada pelos portugueses para se referir ao nosso território, não é? Na chegada, assim que eles chegaram no século XV, não é? Então, para se referir ao nosso território, ao nosso Brasil, eles deram esse termo, Novo Mundo, como para eles novo, não é? E aí eles identificaram que aqui teriam muitas riquezas que trariam benefícios a esses colonizadores, né? E aí, como a gente vê na página 284, essa imagem, aqui,
que é um mapa de 1550, na qual a gente pode observar a exploração da mão de obra indígena. Vocês podem ver aí que eles estão cortando essas árvores, conhecida como pau-brasil, não é? Aí os portugueses tinham todo um porquê da utilização desse recurso, da utilização, depois de cortar essa madeira, eles teriam um porquê de trás disso, né, de extrair. Logo mais à frente a gente vai saber o porquê, o que é que eles faziam. Também da utilização de exploração também dos minerais, não é? E aí a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como que acontecia essa exploração, de como eles eram explorados pelos portugueses, como eles trabalhavam de maneira bem forte, de maneira bem, às vezes, como eu falei, bem desumana na exploração desses recursos. Então, as árvores representadas nessa imagem, eu já disse que é conhecido como pau-brasil, né? Ele foi o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no nosso território. O pau-brasil era bastante valorizado na Europa. Eles produziam, com a utilização dessa árvore, eram produzidos os corantes vermelhos, corante vermelho. Principalmente, esse corante era usado principalmente para tingir tecidos. Tá? Para extrair essa madeira, os portugueses utilizavam trabalhos indígenas, como a gente pode observar na imagem que está no livro de vocês. E aí a gente pode ver como que se deu esse trabalho, não é? Esse trabalho ele se deu de maneira não boa para os indígenas. Eles não foi uma coisa positiva, não é? No sentido de vamos trabalhar e vamos receber por isso. Não, porque eles eram explorados. Uma vez que a pessoa é explorada, não há benefícios, né? Com o passar do tempo, a questão dessa exploração, da utilização dessa mão de obra, veio um termo muito conhecido, principalmente nesse início, que é o escambo. É um nome assim meio estranho, mas nós vamos conhecer e vamos saber o que é o escambo. Então, os indígenas realizavam o corte e transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Essa relação entre os europeus e os indígenas, baseados em trocas e sem envolver dinheiro, era chamada de escambo. E aí, essas ferramentas traziam facas, né, como tem falando aqui, machados, mas também existiam também a troca de outros produtos, não é? E aí eles davam no início, mas ainda se deu mais por essas questões, que foi faca e machados. E aí eles exploravam a mão de obra desses indígenas e, em troca, eles davam esses recursos para eles, davam esses objetos para eles. E aí, quando eles tiveram a ideia de como utilizar, eles passaram a usar essas ferramentas na própria extração desse pau-brasil. Não é? Eles passavam a utilizar essas ferramentas, como a gente pode observar aqui nessas imagens. Aqui tem o português, não é? Ele oferecendo algumas joias, porque também era dado também a troca entre essas joias, oferecendo alguns outros produtos em troca da exploração da mão de obra deles. E aqui na outra imagem a gente tem o indígena aqui com o machado do lado, que era utilizado também para obtenção dessa madeira. Eu vou voltar um pouquinho aqui a imagem também, para vocês observarem no livro de vocês, que existem outros produtos dados pelos portugueses que eles também utilizaram. Como a faca, né? Como as facas eles utilizavam para a extração também dessa madeira. E aí não havia a questão da troca de dinheiro, né? Eles não pagavam eles, mas eles davam esses objetos para os indígenas e, em troca, os indígenas trabalhavam, né, para eles.
Eles exploravam essa madeira, especialmente o pau-brasil, para a obtenção desses produtos, que era o corante, principalmente do corante, para atingir os tecidos, como eu já falei. Aqui também nós temos uma outra imagem que retrata bem, não é? A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles em terras brasileiras. E aí nós podemos ver nessa imagem os indígenas fazendo a exploração. Mas não é uma questão assim de ver eles na maldade de fazer isso, né? Porque eles não tinham essa maldade, eles estavam ali e aí eles se depararam com esse povo que veio, né? Veio o povo todo vestido, todo aparamentado, com esses presentes para eles, com esses produtos para eles em troca. E aí eles, na inocência, não é? De não ter esse convívio com esses outros povos, acredito que eles encaravam isso como uma coisa não ruim. E aí eles passaram a fazer parte dessa exploração, a explorar essa madeira, a destruição, a obtenção desse recurso. Vocês podem ver nessa imagem bem clara como retrata de que maneira se dava, né? Eles aí estão cortando a árvore, depois eles cortam elas em troncos e aí colocam nos navios para chegarem às terras portuguesas, assim como a Europa, não é? Como um todo. Ainda na página 285, nós temos, depois de toda essa exploração, de muito tempo do pau-brasil, houve, não é, ele sumiu, essa madeira. Não é um recurso que a gente pode ver com tanta facilidade. Brasil. Nessa imagem do que está no livro de vocês, a gente pode ver algumas exemplares dessa árvore nesse parque, o Parque do Pau-Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. Essa imagem é de 2016. Aí, nessa imagem, nesse território, nesse parque, a gente pode ver alguns exemplares, porque nós, brasileiros, muitas vezes a gente conhece, sabe desse produto, sabe que essa árvore é muito explorada, mas a gente não conhece, devido à exploração e não existe com tanta facilidade, né? Então, muitos de nós não conhecemos. E aí, esse parque, ele foi criado, ele foi adquirido aí, né? Foi para que a gente pudesse ter uma ideia de como é que é essa árvore. E lá a gente tem mais ou menos a imagem e tem uma ideia a respeito de altura, de como é o tronco, os galhos e tudo mais. Então, quando os portugueses começaram a extrair o pau-brasil, eles iniciaram um processo de destruição dessa espécie. Com o aumento de desmatamento ao longo dos séculos, o pau-brasil quase desapareceu. Em 1992, o corte das árvores remanescentes passou a ser proibido, né? As árvores remanescentes fazem parte da vegetação nativa, tá? Mesmo assim, as árvores do pau-brasil ainda são derrubadas clandestinamente e sua madeira é utilizada principalmente na produção de instrumentos musicais. Para preservar o pau-brasil, foram criadas 3 reservas florestais na região onde existiam árvores remanescentes, nos estados da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco. E aí a gente tem essa imagem do estado da Bahia. Tá? E aí a gente sabe que, resumindo a nossa aula, deu-se o início da colonização, desde o início da colonização, em meados do século XVI, pelos portugueses aqui no Brasil. Com essa colonização, veio o início da exploração, não só da mão de obra, mas também dos nossos recursos naturais, dos nossos recursos nativos, não é? E aí, em meio a essa exploração, em meio a tudo isso, houve a questão do escambo, que foi a troca de utensílios, a troca de recursos em troca do trabalho dos indígenas, tá? Eu vou deixar para vocês, baseado na nossa aula, a atividade que está na página 286. Tem um trecho aí bem importante
da Carta de Peruvá de Caminha, e aí vai falar um pouquinho a respeito desse recurso natural, tá, que existia aqui. Então, vocês vão ficar com a página 286, onde tem uma atividade correspondente à nossa aula. Bons estudos.